A Yor não aguenta mais. Será que ela quer terminar o casamento porque ela está em dúvida sobre ser uma assassina e ser casada, mesmo que seja um papel de um casamento de mentira? O que será que se passa na cabeça dela? Minha Nossa Senhora, esse capítulo de Spy Family me deixou boquiaberto. Porque eu realmente não sei o que a Yor está pensando, mas eu tenho apenas algumas ideias do que pode acontecer. Que conversa será que ela terá com o Lloyd? O que ela vai dizer? O que ela está pensando? Será que a Anya poderá ajudar? Será que o Lloyd terá que se mostrar apaixonado para que Yor ainda seja sua esposa? Caramba, cara! Vamos comentar sobre tudo que rolou no capítulo 118 de Spy Family, que foi, no seu final, tipo, realmente surpreendente. E aí, galera do canal do Mano Joe, como vocês estão, meus amigos? Espero, é claro, que todos estejam muito bem, porque hoje estamos aqui para mais um capítulo de Spy Family, onde tivemos uma bomba no final do capítulo. A bomba ainda não explodiu, mas ela está no tic-tac, tic-tac, tic-tac. E muitos de nós estão preocupados com o casamento de Lloyd e Yor. Meus amigos, o que será que vai acontecer, hein? Bom, nós vamos comentar tudo aqui nesse capítulo, por isso sempre fique no vídeo até o final. Já agradeço a todos que vão deixar aquele famoso like aí embaixo e muito obrigado a todos que estão compartilhando, comentando e se inscrevendo. E também aqueles que estão comprando os mangás de Spy Family pelo link que eu deixo na descrição, porque é neste link que vocês ajudam aqui o Mano Joe e tem muitas vezes descontos para alguns volumes de Spy Family, beleza? Agora sim, vamos direto pro nosso vídeo. Seguinte, pessoal, no início de nosso capítulo, nós vemos que o Matthew encontrou o acampamento inimigo, e com isso eles têm que lidar com todos aqueles caras que são por volta de 20 a 25, tem ali uma metralhadora que é meio antiquada, algumas outras armas, e pra falar a verdade, no começo de nosso capítulo vai ser apenas uma comédia, porque a missão vai se encerrar ainda neste capítulo, só que a parte final, quando eles concluem a missão e a Yor tem uma conversa um pouco mais íntima com o Matthew sobre o seu casamento, que se torna realmente a parte mais interessante do capítulo. Por isso, essa primeira parte aqui vai ser mais comédia, vai ser mais engraçada, esse tipo de coisa. E bom, o Matthew encontrou o acampamento, explicou a situação, o que eles têm que fazer, encontrar o líder daquela organização que está ali naquele acampamento. É quando ele nota que a Yor tem uns ferimentos, o próprio Hemlock tem alguns ferimentos, ela explica que eles tiveram uma pequena briga e por isso eles estão com esses ferimentos, mas que eles vão continuar ali naquela missão. Nisso, eles começam a fazer a nossa poda, ou seja, eles começam a cortar e acabar com todos aqueles capangas que estão fazendo uma caçada ilegal no território do antigo Império, que não teve importância nenhuma praticamente para esse arco. De todo jeito, o Hemlock está todo paradão, é o único que não está fazendo absolutamente nada, enquanto o Matthew e a própria Yor vão lá cortando todo mundo e a nossa assassina vai matando todo mundo. Eles conseguem achar o líder, quebram todas as suas comunicações, porque não tem só aquele grupo, tem alguns outros grupos, mas ao minar diretamente a comunicação entre eles, eles fazem com que eles se dispersem um pouquinho, aquele grupo se perca um pouquinho e eles consigam lidar melhor com aquilo, afinal essa era a sua missão, o restante pode ser resolvido talvez pela SSS. Nisso, a Yor vai lá pro ataque, corta geral, ela ainda sente uma dor ali no braço, afinal ela teve que fazer aquilo para vencer o Hemlock, e aí então o Hemlock fica lá paradão e tudo, quando ele vai ser ferido, bom, ele começa a se mover automaticamente, cortando as pessoas, só que quando a pessoa não se aproxima tanto dele, como sua espada perdeu o alcance, os caras não são atingidos. Nisso, a Yor tem que trazer ele para perto dos caras para que ele consiga ferir os caras de vez. Depois ele se toca novamente que ele está ali naquela batalha e tudo, e aí ele começa a cortar todo mundo normalmente e tal, volta a si, aparentemente, eles conseguem resolver, matam lá as pessoas, vão ter que enterrar as armas e aí acabou a missão no final das contas. E aí eles vão embora, nisso que eles estão indo embora, o Hemlock fala que ele precisa ficar sozinho. Afinal, ele ainda precisa ser o cara mais solitário do mundo e ele está pensando muito naquilo, já que ele foi derrotado pela Yor. E por isso ele quer ficar lá sozinho e tal. E aí a Yor pergunta até pro Matthew, pô,
tá certo a gente deixar ele lá sozinho, ele voltar sozinho pra casa, ele vai voltar andando? É um maluco, né, gente? E aí o Matthew fala, bom, é isso que ele disse, era isso que ele queria fazer, então problema dele, ele que se vire. Aí ele acha que ele não tem solidão o bastante, que ele ainda não tá sendo aquele cara super estoico, ele precisa evoluir, ele precisa se sentir mais solitário, porque senão ele não seria derrotado ali pela Yor, que estava ali tipo, ai, eu vou chorar pro meu marido para ele me proteger e tal, sendo que ela nem falou isso em nenhum momento, a visão dele toda distorcida é engraçada. Só que aí ele começa a pensar, pô, será que se eu me casasse, eu me tornaria realmente mais forte? E aí ele fica naquela dúvida sobre o que ele queria fazer de verdade. Afinal, o seu avô, que foi um militar, dizia pra ele que tinha que ser uma pessoa solitária e tal, só que assim, o seu avô casou e teve a mãe do Hemlock. Então, logicamente, ele acabou se casando no final e não foi um cara solitário. Então, será que isso realmente faz sentido? É um idiota mesmo. De todo jeito, é nisso que ele estava pensando, e é aí que nós entramos na parte de verdade do capítulo que pra mim mais importa. E detalhe, a todos que leem apenas pelo português, não leiam apenas pelo português, ou pelo menos confiram aqui no vídeo a tradução do inglês que eu vou trazer pra vocês, porque o texto estava diferente, o que tira muito do sentido do que o Matthew e a Yor vão conversar. Porque é aí então que a Yor vai começar a conversar com o Matthew. E primeiro eu vou trazer aqui a abordagem do português, como estava no português, e depois como estava no inglês, que mais se parece com o espanhol. Logo temos duas traduções ali muito parecidas, que são desses dois, mas do português está um pouco diferente, o que tira muito o sentido de algumas coisas. E aí a interpretação vai para um outro lado. E bom, primeiro pro português. A Yor começa a falar se ela está errada em ser uma assassina e tudo. Ela não sabe se consegue amar ou ser amada pela solidão, assim como o Hemlock pensa. E aí então o Matthew explica para ela que muitas pessoas podem pensar que o certo é uma coisa, que o certo é outra, ou seja, muitas pessoas ao ter alguém para proteger se tornam mais fortes. Muitas pessoas que não têm nada a perder também podem se tornar mais fortes. Essa é aquela conclusão basicamente do herói e do vilão. O vilão normalmente não tem nada a perder, por isso ele é o mais forte, porque ele não tem nada a perder, então ele vai com tudo. Mas temos a pessoa que protege alguém, e por proteger alguém, ela vai com tudo porque ela quer proteger uma outra pessoa. Então não existe certo e errado. A Yor chega a perguntar isso pro Matthew, mas o Matthew fala que quem decide isso, no final das contas, é você mesmo. E claro, depende tudo das circunstâncias e de cada pessoa em individual. Então nessa parte, gente, como está no inglês e até no espanhol, a Yor está em dúvida se ela deveria se casar sendo uma assassina, se ela estaria fazendo alguma coisa errada com isso, porque ela não consegue amar ou ser amada diretamente ali pela solidão, assim como Hemlock. Então será que ela está errada ao ser assassina e estar casada? Será que ela deveria estar casada, já que ela é uma assassina, esse tipo de coisa? E por isso ela entra na conversa sobre: Matthew, por que você se casou com a sua esposa? E aí nós descobrimos que o Matthew se casou antes dele entrar na Garden, só que ele se manteve dessa forma com a sua esposa e ele mais ou menos não sabe o motivo. E aí teria que ser abordado um pouquinho mais na nossa história o passado do Matthew, como ele se casou com a sua esposa, porque ele realmente manteve o casamento com ela, e eu acredito que faz parte não só do ego ou do egoísmo que ele tem, como ele vai explicar nesse capítulo, mas como também ele acredita em uma mentira, que basicamente ele sabe que é mentira, para continuar vivendo dessa forma. Vocês vão entender isso por conta do inglês e não do português, beleza? Porque, vamos lá. Primeiro ele diz que ele não sabe porque eles ainda estão juntos, porque ele vive ali com uma face oculta, sua esposa não sabe do seu trabalho e tudo, só que ele protege o seu país e ele tem orgulho nisso. Mas para as pessoas de fora, esse serviço de assassinato sempre vai parecer algo sujo, afinal, mesmo que você mate pessoas ruins, você mata essas pessoas. Você não leva elas a julgamento, você simplesmente poda a vida delas e a vida delas acabou, elas não têm perdão e aí acabou. E o Matthew também sabe que se sua esposa descobrisse sobre sua face oculta, ela não continuaria com ele. Então, o que ele diz aqui, até no português e no inglês, dá para entender
de certa forma, da mesma forma aqui, mas está escrito de maneiras diferentes, tanto no português quanto no espanhol. Eu acho que esses erros, assim, da Manga Plus são um pouquinho ruins, porque normalmente o inglês é o que está mais correto e normalmente bate mais com o que sai da tradução do japonês. Então, aqui o Matthew diz pra gente que ele sabe que sua esposa terminaria com ele. Basicamente é isso. Ela, ao descobrir sua face oculta, todas essas mentiras, ela terminaria com certeza com ele. Dito isso, só que agora no português nós temos uma discrepância enorme. Afinal, ele diz: eu me tornei a pessoa que eu almejei ser. Afinal, aqui na verdade, ele diz contra toda a razão, ou seja, a razão seria o quê? Seria a sua esposa largar ao descobrir ali a sua face oculta, certo? Só que contra toda a razão, a sua parte mais emocional, ele sempre espera que sua esposa ficaria ao seu lado. Ou seja, ele sabe que ela não ficaria perto dele, mas ele acredita em uma mentira própria, imaginando que ela o entenderia, que ela ainda assim ficaria ao seu lado, mesmo que fosse descoberto ali esse seu lado assassino, e por conta disso ele tem essa esperança, tem um foco ali na palavra esperança no inglês, que ele espera que ela fique do seu lado mesmo assim, e é por isso que eles continuam juntos, é por conta disso, é por conta dessa esperança, ao esperar que sua esposa ficaria com ele mesmo assim, nessa mentira, e até mesmo por conta do seu egoísmo e tudo, de tipo, é por conta do seu ego, de querer viver uma vida assim, que ele acha que essa mentira, né, faz com que ele continue vivendo essa vida. Afinal, ali nós temos o quê? O Matthew gostando da sua esposa, ele quer se manter com a sua esposa porque ele ama a sua esposa. Logo, ele quer permanecer com ela naquela vida, só que ele também quer permanecer ali no caminho de assassino, porque não é por conta do assassino, mas sim porque ele protege o seu país de uma forma ou de outra e ele tem muito orgulho disso. É por conta do seu ego, da sua grande determinação muito forte que ele segue nesse caminho. Então no português fica parecendo uma outra coisa, assim, um pouquinho diferente, e no inglês fica muito melhor explicado. Por isso que a Yor, nesse momento, se lembra ali do seu trabalho, que ela poderia morrer no seu trabalho, que talvez o Lloyd a perdoasse se ele acabasse descobrindo e tudo, e ela fala, pô, mas o Lloyd acho que me perdoaria e tudo, né? Mesmo que esse fosse o meu trabalho e tal. E bom, não sei se o Lloyd perdoaria de fato, não sei se a própria Yor perdoaria o Lloyd de fato se descobrisse todas as mentiras, mas tudo que começou numa mentira, infelizmente, em algum momento, se for descoberta, vai dar em algo errado. Só que aqui, o autor, ele já dá a dica que a Yor e o Lloyd vão viver essa vida com essa confiança mútua, mesmo sem saber ali ou do seu passado ou muitas vezes do seu trabalho oculto. A ideia do Matthew, basicamente nessa conversa, é trazer luz para Yor, para que ela converse com o seu marido, para que eles cheguem numa conclusão, para que ela tenha uma determinação forte de, olha, quer continuar esse casamento? Então você continua, mas se você não tiver uma determinação forte, se for algo meio meia boca, assim, se não estiver comprometida com tudo isso, tanto o trabalho de assassina como mãe, assim como esposa, então você tem que desistir, você tem que deixá-lo ir, porque senão as pessoas vão acabar se machucando, tanto você quanto ele. É então que, ainda na parte do português, a Yor fica pensando ali, poxa, será que eu quero que seja realmente assim? Será que eu não quero ter uma confiança com o meu marido de contar sobre o meu trabalho? Parece que ela tá pensando nesse tipo de coisa, mesmo que seja um trabalho de mentira, parece que ela quer ter mais intimidade com o Lloyd, ela tem segundos pensamentos ali, ou seja, aquela segunda intenção nas coisas, então ela quer ter algo a mais, e talvez por ter algo a mais, ela deseje ter ali uma confidencialidade que ela não tem ainda com o Lloyd, ela quer mais intimidade, talvez, e por conta dela se sentir em dúvida de, olha, eu não posso falar isso pro Lloyd, ela pensa, putz, então é melhor eu recuar, porque eu quero uma coisa, eu tô com segundos pensamentos, segundas intenções e tipo, não tá dando certo, não vai dar certo, está deixando ela em dúvida. E nisso o Matthew, ele fica ali pensando, e enquanto o Hemlock continua correndo, achando que tá aumentando ali com a sua solidão, o seu poder se elevar, e aí o Matthew explica que no pensamento dele não é amor ou felicidade que mantém ele junto com a sua esposa, no final das contas, e talvez seja apenas o seu egoísmo, seja tão apenas por conta do seu ego que eles continuam permanecendo juntos e ele continua nessa vida. Só que você não pode ter dúvidas, você tem que querer viver assim. É por isso que ele diz para Yor que se ela estiver dúvidas, deixe-o ir, deixe acabar esse casamento, deixe o Lloyd ir, porque se você tem outros pensamentos ali, vocês vão acabar se machucando e tudo mais. No inglês também está um pouquinho diferente, porque a Yor na verdade diz assim, porque a Yor se pergunta assim, o que será que eu estou esperando com esse casamento, sabe?
É muito mais nesse sentido. Por isso que ela fica em dúvida sobre ser assassina e ser ao mesmo tempo uma esposa, se ela deveria estar casada ou não, e por isso que ela entra no assunto de casamento junto com o Matthew, porque ele vive uma vida parecida com a dela, porém o casamento do Matthew é um casamento de verdade. Então mesmo, num casamento de fachada, num casamento de mentira, ela tá levando as coisas para um outro lado, ela tá tendo algumas segundas intenções, uns segundos pensamentos. E aqui, na verdade, o Matthew diz o seguinte: se você está tendo segundos pensamentos, segundas intenções sobre o seu casamento, é melhor você terminá-lo. Por quê? Porque ela tá passando ali de um ponto que talvez não deveria passar. Algumas coisas estão realmente a influenciando, para o bem ou para o mal. Só que isso pode fazer com que ela machuque o Lloyd, ou ela machuque a Anya, ou ela machuque todo mundo, e é melhor se encerrar de uma vez do que continuar machucando, ou ela mesma se sair machucada no final do processo. Isso faz com que a Yor fique bem pensativa, e nisso, quando ela chega em casa, ela recebe ali a Anya e tudo, a Anya fala, pô, a mamãe tava numa missão e tudo, por isso que eu acho que a Anya é muito importante, talvez, ao ler os pensamentos da Yor e fazer com que Mami, você tem que continuar aqui com a gente, não nos abandone. E aí a Yor vai direto pro quarto do Lloyd, onde ele está lendo ali alguns livros. Na verdade, ele não está lendo, ele está vendo o relatório da missão, como a Anya já explicou ali e tal, em seus pensamentos e tudo. E ela diz assim, ó, não posso contar sobre o meu trabalho para o Lloyd, só que eu não consigo mais aguentar isso. Isso o quê? E nisso ela bate na porta, acaba ali o capítulo. É assim que está no inglês e mais ou menos assim que está no português também. Ela também não está aguentando, ela não vai querer contar pro Lloyd a verdade, só que ela não tá aguentando aquela situação, então essa conversa pode trazer ali duas coisas. Primeiro, o Lloyd pode perceber que a Yor está mais envolvida nesse casamento, como não é mais um casamento de fachada, ela está se apaixonando de fato, ela está sentindo algo a mais, ela está querendo algo a mais, uma confidencialidade, uma intimidade maior. E ela não pode fazer isso porque o seu trabalho é nas escondidas e tudo. E aí o Lloyd, percebendo isso, ele vai tentar conquistar a Yor. E aí nós vamos para um arco mais de romance entre os dois. Ou seja, o Lloyd tentando conquistar a Yor para que ela se mantenha ali no casamento, graças à Operação Strix. Só que aí tem um negócio. Nesse processo ele pode acabar se apaixonando de verdade por ela, e aí quem vai ficar em dúvida também é ele, e aí vamos ver no que eles vão se resolver. Ou então, o que ela não pode estar mais aguentando ali. Ela não pode estar mais aguentando essa situação e queira falar a verdade pra ele, o que é muito improvável. Ela já disse aqui que não vai falar pra ele no final das contas. Mas talvez ela explique, ó, eu não sei se eu tô me apaixonando, não sei se eu tô gostando de você já, não sei se eu queria me manter assim, não sei se eu tô errada assim e tal, eu não sei o que tá acontecendo comigo e tudo. E tudo pode passar pela própria Anya. A Anya pode chegar lá e falar assim, poxa, mamãe, você tem que ficar com a gente gosta muito de você e tal, alguma coisa assim. E eles vão convencer a Yor de continuar ali naquele casamento, dar firmeza, dar uma determinação para essas dúvidas. Ou seja, tirar as dúvidas dela para que ela continue pensando que, meu, essa família hoje não só é importante para mim, mas como eu preciso dela e ela precisa de mim também. Então, a partir disso, a sua determinação pode aumentar e ela pode ver que aquela luta contra o próprio Hemlock mostram toda a sua determinação. Ela continua muito determinada. Só que talvez ela queira algo a mais, e talvez esse beijinho de boas-vindas, esse tipo de coisa, o Lloyd perceba que ele tenha que avançar um pouquinho mais na relação íntima entre os dois, e talvez através dessa relação íntima que o Matthew já tem com a sua esposa, os dois possam ter também ali um vínculo maior. E aí finalmente entramos num romance entre os dois, quem sabe? Ou então uma determinação mais forte ali da Yor, dizendo, poxa, a família é muito importante, tudo, e aí acabou tudo, né? Então o Lloyd pode pensar dessa forma, tentar conquistar ali, a Anya também pode ajudar nesse processo, só que no final das contas esse capítulo realmente nos deixa em dúvida. O que a Yor não aguenta mais, o que ela está pensando, aparentemente ela não aguenta essa situação. Agora, o que exatamente ela vai dizer? O que ela vai falar? Será que ela vai terminar realmente, como o Matthew disse? Ou será que ela vai conversar com o Lloyd, vai perceber as coisas ali, né? Ele vai tentar conquistar ela de alguma forma, ele vai tentar encantar ela de alguma maneira, porque falta essa parte do romance. E talvez agora ela perceba que, opa, isso daqui tá indo um pouquinho mais além, e eu quero continuar assim. Então, tudo faz parte do que a Yor vai querer no final das contas, assim como o Matthew. Se ela vai se manter, mesmo que de uma forma egoísta, mentindo ali pro Lloyd, assim como ele também mente para ela, mas querendo viver com ele mesmo assim, e essa mentira ser uma mentira boa, digamos assim, ou se então ela vai querer acabar ali com tudo e falar, olha, acho que não tá dando certo e pronto, acabou.
Vamos ver, né, gente? Vamos ver. Esse foi o capítulo de Spy Family, tem bastante coisa. Sempre leiam, assim, quem sabe, em inglês, ou pelo menos acompanhem meus vídeos, que eu sempre trago isso, porque eu sempre leio também no inglês. Algumas coisas saem muito diferentes, gente. Você vê que o texto é diferente e dá vazão para várias interpretações muito diferentes. Mesmo que até similares, muitas vezes uma palavra ou outra, ou uma frase ou outra completa, muda totalmente a ideia do que se passa realmente no mangá. Beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado a todos que compareceram aqui no vídeo junto comigo. Um beijo no coração de todos vocês. Vou te aguardar no próximo capítulo. E vamos ver qual será a decisão de Yor. Comenta aí embaixo, quero saber muito o que vocês pensam. Fui!